Livro de Hebreus, capítulo 1. Vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 3. 3 versículos. Capítulo 1, verso 1 diz assim: Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação pelos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém? Aqui é o livro aos Hebreus. Essa carta, nós não temos conhecimento do autor, só especulações. E o autor aos Hebreus, ele está tratando do ministério celestial de Cristo Jesus. E ele vai tratar da superioridade de Cristo Jesus, comparando com Moisés, comparando com a lei, a velha aliança. Vai dizer que Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior aos profetas, Cristo é a lei, a nova aliança é superior à velha aliança, ou seja, ele vai mostrar que Cristo é superior, a nova aliança que foi concluída no sangue de Cristo é superior à velha aliança, ou seja, sempre mostrando o ministério espiritual celestial de Cristo. E ele começa dizendo assim: antigamente, fala do Velho Testamento completo. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Ou seja, Deus se revelou muitas vezes e de muitas maneiras. Primeiro, nós temos a revelação natural de Deus, que a gente vê na natureza, nas coisas criadas por Deus. Quando nós olhamos para os astros, nós olhamos para uma natureza viva, nós olhamos para um sorriso de uma criança, nós enxergamos ali Deus, a mão de Deus sobre essas coisas que nós vemos. Também ele se revelou pela sua própria lei, colocando a lei em nosso coração. Todos nós sabemos que há um Criador nos céus. E esse Criador é Deus. Deus se revelou aos nossos antepassados, também já por meio dos profetas. Os profetas falavam da parte de Deus, traziam revelações de Deus aos homens, aos nossos antepassados. Mas ele vai dizer que nesses últimos dias, esses últimos tempos, no qual ele se refere, os últimos tempos sendo da primeira vinda de Jesus à segunda vinda, que é o que nós aguardamos. Ou seja, nesses últimos tempos ele falou por meio do Filho de Jesus Cristo. Se do tempo passado foi progressivo, ela só foi progressiva até Jesus. Chegou em Jesus, não houve mais revelação de Deus, de Jesus para frente. Ou seja, as últimas vezes que Deus falou, ele falou por meio de Jesus Cristo. A última revelação veio através de seu Filho. Não há mais revelação nova hoje. Não há mais profetas hoje, como tinha no passado, pelo qual Deus tinha necessidade de falar ao povo na época. Agora não há mais essa necessidade que Deus fale
dessa forma, com revelação direta para o homem. Hoje nós temos a revelação de Deus escrita. Deus hoje fala por meio da sua palavra. Se nós quisermos ouvir a voz de Deus, é ler a Bíblia. Quisermos ouvir a voz de Deus em voz alta, é ler em voz alta. Deus está revelado aqui, na sua palavra. Nós não precisamos. Hoje nós vemos pessoas dizendo assim: oh, Deus falou comigo, Deus mandou te dizer isso. Isso daí é tolice. Deus não fala mais de modo misterioso para ninguém. Eu não falo de experiência pessoal. Eu estou falando de revelações pelo qual se torna um ensino para a igreja. Como ensino para a igreja, somente as escrituras. Amém? Revelação, experiência pessoal não é ensino para a igreja, não. Pois bem, Deus se revelou por último, Jesus Cristo, e a palavra de Jesus está escrita por providência divina, nós temos ela salva em nossas mãos. Verso 2 diz: nesses últimos dias falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Ou seja, Deus fez Cristo o herdeiro de todas as coisas. Ou seja, todas as coisas são dele. Pelo qual também fez o universo. Quem é o autor do universo? Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo é o autor do universo. Ele criou o universo, Ele formou o universo, Ele fez todas as coisas. E pelo que Ele fez? Pelo poder da sua palavra, pela palavra poderosa dEle. E depois disso, Ele foi enviado para resgatar o povo, e então Ele vem e purifica os pecados do seu povo, morrendo na cruz do Calvário. E agora, depois da purificação, ele se ascende aos céus e está assentado à direita da majestade nas alturas. E ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele mesmo diz: quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, Cristo é Deus. Amém? Deu para compreender alguma coisa? Depois vocês vão compreender aí com o restante da palavra. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o nosso Deus.